Boa noite. Muitas pessoas sonham em ter o corpo perfeito e na luta por essa perfeição acabam se submetendo a cirurgias plásticas de emagrecimento e nem sempre essas cirurgias são feitas de maneira adequada e aí, seduzidas por um preço às vezes menor, as pessoas realizam esse tipo de operação sem as condições consideradas ideais pelos especialistas. O resultado são problemas de saúde e, em muitos casos, até a morte. E para discutir tudo isso, eu recebo no Ação Nacional de hoje o Dr. Juliano Pereira, que é cirurgião plástico, coordenador do Departamento de Cirurgia Plástica da Sociedade de Medicina e Cirurgia de Campinas, e também a psicóloga Cristina Corsini, que é coordenadora do curso de pós-graduação de Educação Socioemocional do Instituto Brasileiro de Formação de Educadores. Cristina, Dr. Juliano, boa noite. Obrigada pela presença. Obrigada. Boa noite. Bom, vocês são de áreas diferentes, claro, mas vou começar com a mesma pergunta para vocês dois. Vocês recomendam, são a favor de cirurgia plástica? Doutor Juliano, cirurgião plástico, mas recomenda e em que casos? Essa é uma pergunta muito importante. Eu acho que a gente tem que ter a indicação precisa para fazer uma cirurgia plástica. Então, nem todas as pessoas que têm esse desejo ou têm essa vontade de se submeter a uma cirurgia plástica, nem sempre ela está preparada para isso. Tem vários aspectos que precisam ser discutidos e um aspecto importante é o que engloba a doutora Cristina, que é a parte psicológica do paciente. Mas nós temos a parte do peso, algumas alterações que elas podem ter de saúde que não necessariamente são avaliados sempre. Então, ela precisa sempre, o paciente ou a paciente precisam procurar um profissional gabaritado para poder ter essa real indicação ou não de uma cirurgia plástica. Nem todos podem fazê-la. Apesar de muitos terem essa vontade, nem todos podem fazer e a gente vai conversar bastante sobre isso ao longo do programa. Doutora Cristina Corsini, a senhora é a favor de cirurgia plástica? Recomenda cirurgia plástica? Eu compactuo com o que o Dr. Juliano falou. Além das questões físicas, né, a gente tem que considerar as questões emocionais também. Né? Então, quem é aquela pessoa e qual é a real necessidade? Né? Porque muitas vezes, por trás de um desejo, né, de uma cirurgia plástica, o que existe é uma autoestima baixa. Então, hoje eu estou buscando uma cirurgia plástica para consertar o meu nariz ou a minha orelha, enfim, mas na verdade, assim, vai ser uma busca eterna, né? Então, assim, o que move essa pessoa a buscar uma cirurgia plástica, né? O que é esse ideal de perfeição para ela? Às vezes a resposta não está na sala de cirurgia, né? Sim. Ela está em outro campo, talvez na terapia. Isso. Às vezes é num consultório, né, psicológico, onde ela vai ter que tratar outras questões, né, de autoestima, de autoimagem, porque às vezes também não é só uma questão de autoestima, às vezes é a própria imagem que ela vê refletida no espelho, não é a imagem real, né? Então ela precisa, a gente precisa entender o que está por trás disso. Precisa se cuidar primeiro, né? Emocionalmente, psicologicamente, Sim, talvez. sim. Doutor Juliano, qual o procedimento campeão no campo da cirurgia plástica? Hoje, os dados da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e da Sociedade Americana de Cirurgia Plástica mostram que as cirurgias estéticas mais realizadas são a lipoaspiração e o implante de prótese mamária. Então, esses são os dois campeões dos procedimentos em cirurgia plástica, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, que têm umas boas estatísticas confiáveis para a gente segui-las. Bom, você citou um dado bem importante aí, que é o caso das cirurgias plásticas estéticas. Acho que é bem importante a gente explicar isso para o nosso público também, né? A cirurgia plástica, ela pode ser estética ou não, ela pode ser reparadora também, é isso? Exatamente. A gente gosta de não dissociar em cirurgia estética ou reparadora, porque sempre uma cirurgia estética tem o seu aspecto reparador, que é reparar a harmonia daquela paciente, ou seja, aquilo que ela não está gostando ou não está lhe agradando. Então, ela não deixa de ser um aspecto reparador, mesmo as cirurgias estéticas, e mesmo nas cirurgias reparadoras, que são muito importantes, e tem vários capítulos da cirurgia plástica que se dedicam à cirurgia reparadora. A gente pode citar inúmeros, como sequelas de queimaduras, reconstrução mamária pós câncer de mama,
tumores cutâneos, que são importantes, fendas palatinas, lábios leporinos. Então, são uma diversa gama de cirurgias plásticas que são realizadas no nosso país, que não são estritamente estéticas. Por isso que a gente gosta sempre de frisar a formação do médico cirurgião plástico. Então, quando se procura uma cirurgia estética, esse médico que foi procurado, o médico cirurgião plástico da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, ele passou por um treinamento muito forte, tanto na parte estética quanto na parte reparadora. Então, nós temos 6 anos de faculdade de medicina, 2 anos de cirurgia geral e 3 anos de dedicação exclusiva para a especialidade. E isso a gente até vai discutir mais à frente, é um grande temor quando a gente não escolhe o profissional adequado, porque a formação desse profissional, tanto para a área estética quanto para a área reparadora, é muito importante e, no nosso caso da cirurgia plástica, é uma formação bastante sólida. Nós somos geridos e somos visitados, mesmo por serviços formadores, que eu faço parte como preceptor da residência médica, nós somos visitados pelo MEC, nós somos visitados pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, pelo Departamento Específico de Ensino, e nós somos constantemente avaliados para ver se os nossos residentes estão tendo o treinamento adequado. Então, isso é muito importante a população saber, que na hora de procurar qualquer procedimento que seja cirúrgico, estético, que tenha certeza de que aquele profissional, seja cirurgião plástico, esteja gabaritado para aquele procedimento. Mesmo que seja um procedimento considerado simples. Sem dúvida nenhuma. Hoje existe uma grande banalização da cirurgia plástica e não é uma coisa simples. A gente está vendo na mídia, está vendo nos últimos eventos, que se a gente não seguir os devidos protocolos, o que é um sonho da paciente pode se tornar um pesadelo. Com certeza. A doutora Cristina, ele citou até um aumento aí das cirurgias que estão acontecendo, banalização, né, das cirurgias plásticas. Isso talvez porque a nossa geração, tem um culto maior à autoimagem? Eu acho que é uma questão não só de geração, mas também do país, né? O Brasil é um dos campeões, né, de cirurgia plástica, justamente porque assim, a exposição do corpo, né, principalmente do corpo feminino, ela é o ano todo, né? E então, assim, existe sim uma preocupação maior, né, com relação à questão da estética, à opinião do outro, né? Então, na verdade, essa autoestima, ela também está muito condicionada, né? Não só, porque a autoestima é você com você mesma, né? Mas as pessoas hoje, elas se preocupam também, e às vezes a busca, né, pela perfeição, ela é muito mais para agradar aos outros, né? Vamos assim dizer, é o exibicionismo, né, para o outro do que para agradar a si mesma. Então, existe sim uma questão aí que precisa ser cuidada. Não só a autoestima, ela sempre existiu, né? Cuidar, gostar de si é muito importante, porque assim, você tem que estar bem com você mesma, porque senão nada está bem, tá bom, né? Mas existe uma preocupação hoje muito mais com a opinião do outro, né? Então, assim, o apelo da mídia, o país que a gente está vivendo, né, pressões sociais muito grandes. E aí, né? Você citou até, e eu citei também, a busca da perfeição. Na abertura do programa eu falei da busca da perfeição, você citou isso também. O que é um corpo perfeito, né? A discussão talvez deva começar daí. Porque muitas vezes são padrões que não condizem com a nossa realidade. Né? Então, a gente pega, por exemplo, uma boneca, né? A Barbie, que era a boneca, mas aquele corpo não é o corpo da mulher brasileira. É um caso clássico até, né? De que o corpo da Barbie não existe numa pessoa real. Isso, ou então, se existe em outra cultura, como a norte-americana, né? Que são os seios grandes, enfim, que não faz parte da nossa. Então, muitas vezes, se a gente pegar mesmo a criança, né, ela é criada num ambiente onde o culto a essa beleza também é muito grande, né? Então, desde pequena, eu acho que assim, o cuidar de si, o gostar de si, o estar bem consigo mesma, com o seu corpo é uma coisa, né? Você cuidar, você garantir sua qualidade de vida, isso é uma coisa.
Agora, o problema é quando isso extrapola e quando não está mais envolvendo o eu, está envolvendo muito mais o agradar ao outro, né? Então, isso precisa ser cuidado. Quando que esse cuidado deixa de ser saudável? Dá para identificar uma espécie de doença nesse cuidado excessivo, digamos assim, com o corpo e com a imagem? Sim. Então, existem alguns sinais que já indicam alguns transtornos. Né? Então, é aquela pessoa que acorda falando em dieta, né? Que vai comer, chupar uma bala e já se sente culpada por conta disso. É aquela pessoa que ela abre mão de outras questões da vida dela porque tem que fazer só atividade física. Então, é aquela compulsão, né? É aquele sentimento de culpa quando come alguma coisa. É a necessidade extrema, o assunto gira só em torno disso, a vida, a rotina gira em torno disso. E aí são sinais de alerta, não significa que são coisas que sejam um problema, mas são sinais que, sim, precisam ficar, os pais, principalmente hoje com os adolescentes, precisam ficar atentos. Precisam olhar para isso, né? Doutor Juliano, dá para identificar isso no consultório também, em uma primeira consulta, talvez? Isso é muito importante. O professor Pitangui dizia, saudoso professor Pitangui, dizia que todo cirurgião plástico é um psiquiatra, um psicólogo com um bisturi na mão. Eu acho que ele sempre se justificava tanto no pré-operatório quanto no pós-operatório. Então é importante a gente identificar algumas doenças, alguns transtornos que são até do escopo da psicologia, como dismorfismo, anorexia. Existem algumas doenças que são doenças importantes que não podem ser confundidas dentro do nosso consultório. Pela nossa experiência, isso são exceções, mas as exceções precisam ser, sim, diagnosticadas, pré-diagnosticadas por nós, encaminhada ao profissional para ser efetivamente tratado. Eu acho que é importante, uma coisa muito interessante que a doutora falou, corroborando o que ela disse, a evolução do que é belo, ela mudou muito nos últimos anos. E a gente pode ver pelas obras de arte, que as obras da antiguidade, a mulher mais obesa, com um ventre maior, mostrava uma maior chance de se engravidar, uma chance maior de ter filhos. O homem relacionado à fertilidade. Fertilidade. O homem mais viril. Então, assim, hoje isso mudou. E isso até nas indicações de cirurgia dentro do consultório. Nos anos 2010, 2006, de 2006 a 2010, as pacientes procuravam volumes muito grandes nos consultórios. E a gente vê que nos últimos anos os volumes têm diminuído um pouco. Então, a gente percebe que o que é belo e o que se julga belo, ele é flutuante e a gente tem que se adaptar a isso. Mas o que eu gosto de deixar claro é também assim, a gente precisa ver as patologias da paciente, mas a ação transformadora da cirurgia plástica. Que é positiva também. É muito positiva. Claro, a gente vai falar... Claro, a gente vai falar também sobre esses aspectos positivos da cirurgia plástica que são muito importantes no próximo bloco, porque a gente vai para o primeiro intervalo do Ação Nacional. Hoje nós estamos falando sobre as cirurgias estéticas. No próximo bloco tem mais conversa. Até já.